Fala, moçada, seguinte, tem horas que no futebol o torcedor ele só quer se sentir representado. E quando essa conexão acontece ali, quando ele olha para os jogadores, ele olha para um e fala: esse cara me representa, ele é um de nós ali. Isso é muito valioso, cara, muito valioso. E se esse cara for bom jogador e tiver decidindo o jogo, aí, meu irmão, essa conexão é maior ainda. Mas quando despluga também, e o torcedor, por melhor que o cara seja, não se vê naquele jogador, ou entende que esse jogador não dá o devido valor a ele, torcedor, e ao lugar que ele ocupa, a parada também é muito difícil de reatar. O futebol tem os seus códigos sociais, né? Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscreve no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, se não gostou deixa o dislike também, comenta alguma parada e tal, só não passa aqui sem fazer nada. E aproveita e me segue lá nas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, esqueci de botar o TikTok como sempre aqui, mas tudo bem. E aí, meu irmão, quando você faz esse tipo de coisa, você só tá dando um recado ao YouTube, considera esse conteúdo relevante e tal, e vai treinando o algoritmo ali, então ajuda o trabalho da gente do lado de cá. Tranquilo? Mas também se não quiser fazer nada, tá suave. Cara, eu queria muito falar do Ryan e do Memphis, com perspectivas muito parecidas, mas com finais diferentes na avaliação. O Ryan, ele tem sido um dos melhores atacantes do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Nós, comunicadores, jornalistas, tal, todo mês a gente recebe uma mensagem para votar no jogador dos últimos 30 dias. Né? Então, normalmente essa mensagem pinga ali no dia 2 do mês seguinte, para a gente votar nos 3 melhores jogadores do mês anterior, nos 3 melhores goleiros e tal. Quando essa mensagem pingar ali no começo de novembro, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Ryan estará entre os meus 3 e se bobear brigando para ser o melhor jogador do mês. E por que eu estou falando do Ryan? Porque além dele estar muito em alta, eu acho que ele representa uma parada muito especial para esse Vasco em específico. E o SofaScore fez inclusive um levantamento do Ryan na temporada, né? São 45 jogos, sendo 40 como titular, 15 gols, 1 assistência, participação em 16 gols, e no brasileiro isso é um número ainda maior, né, de proporção, porque ele já tem 10 gols no campeonato. São 121 finalizações, 30 passes decisivos, 209 duelos ganhos, isso é um número muito relevante, 39 dribles certos, 66 faltas sofridas. Nenhum jogador do Vasco tem tido tanto impacto quanto o Ryan. E o mais legal da história do Ryan é toda a identificação dele com o clube, da família dele com o clube, tudo que ele representa dentro da instituição Vasco da Gama, né? Inclusive o próprio GE esses dias mostrou o Ryan com 11 anos ali, a galera já falando, ó, anota esse nome, não sei o que. Ele em 2017, o Ryan fez mais de 100 gols na base, assim, números muito estratosféricos, então ele era falado ali desde muito cedo. O Ryan hoje está aí com 19 anos. Acho que é a revelação do campeonato, num time que tem lá suas limitações, mas ele não desiste, ele não muda, e ele entrega a esse Vasco uma pitada de talento ali, de fazer o torcedor levantar da cadeira, da arquibancada, que fazia tempo que esse Vasco não entregava isso. É claro que o Coutinho teve nesse ano esses momentos e tal, volta e meia existe um lampejo, mas essa parada do Ryan é um pouquinho diferente, porque o Coutinho foi lapidado lá, saiu e tal, e voltou agora. O Ryan, esse torcedor, tá vendo num momento de desesperança, às vezes, surgir um produto seu, que está se desenvolvendo ao vivo ali na frente desse torcedor, mostrando uma maturidade cada vez maior. O Ryan é um cara muito rápido, muito forte, habilidoso, assim, a tomada de decisão do Ryan ela é muito boa. Então, assim, o torcedor do Vasco olha para ele e fala: bicho, o pulso ainda pulsa aí, né? Tem sangue correndo nessas veias. E é muito legal de ver como o torcedor do Vasco abraça quando ele vê um dos seus se dando bem, funcionando e dando resposta e tal. A gente viu o movimento, por exemplo, do PH lá na seleção, como foi bacana o torcedor do Vasco abraçando o Paulo Henrique na seleção, e ele foi muito bem, né? Inclusive na data FIFA, apesar da derrota do Brasil para o Japão. Acho que o PH sai muito fortalecido dessa data FIFA pelo que fez contra a Coreia e tal. Então, assim, num geral, o torcedor do Vasco ele sabe reconhecer quando o jogador
tá comprometido. E é muito bonita, repito, assim, a relação especificamente do Ryan com o clube, com a instituição, desde moleque, e aí passando por toda a família até o que está acontecendo agora. O que eu espero, olhando para o que o Vasco fez recentemente, é que o Vasco saiba, quando chegar a hora, o jeito certo de negociar um moleque desse valor, né? O Vasco recentemente fez algumas vendas muito abaixo do que poderia, até pela fragilidade que o clube se encontrava ali e tal, mas enfim. O Memphis representa um pouco o oposto disso, né? O Memphis chegou pronto no Corinthians, ele teve um impacto imediato, total. Ele é diferente, ninguém aqui está questionando o talento do Memphis, ele é um jogadoraço, mas que em alguns momentos passa a impressão de que está fazendo um grande favor ao Corinthians, né? E o Corinthians faz um sacrifício gigante para ter o Memphis aí. O torcedor acho que teve momentos muito legais com o Memphis, mas de uns tempos para cá houve uma mudança nessa relação no geral, né? Na percepção mais geral ali, de que o Memphis se esforça menos do que poderia ou do que deveria para representar o Corinthians. E aí isso é um ponto muito sensível para o torcedor no geral e para o torcedor do Corinthians em específico. Se ele olha para o campo e vê alguém que está entregando menos do que poderia ou que está desconectado do que está rolando, esse jogador paga um preço muito caro. O Memphis, pela grife que tem, pela demonstração de carinho que ele teve pelo Corinthians no início e tudo que ele demonstrou de estar curtindo estar no Brasil e tal, e estar jogando pelo Corinthians, essa relação já foi muito boa e o torcedor criou um saldo ali. E ele entregou, tecnicamente, ele fez bastante coisa pelo Corinthians. Mas de um tempo para cá isso caiu um pouco de produção e o Corinthians viu o Guinegão, por exemplo, pegar um espaço ali muito legal, o time com uma porrada de desfalque foi conseguindo entregar alguma coisa e tal, e o Memphis uma pegada ali, né, de tendo um brilhareco aqui, um outro ali e tal, mas nada constante, assim, um jogo que ele aparece e aí some, aparece e aí some, e sempre num ar meio blasé, assim, de que, pô, as coisas estão acontecendo aqui, mas meio que isso não é comigo, entendeu? Eu vou fazer, vou ter que jogar, vou ter que decidir, vou ter que... Então, assim, passa uma sensação um pouco de, não é de má vontade, mas de desconexão com o momento do clube, daquilo que o torcedor espera e do que o torcedor precisa ver. E aí você pega um garoto, né, que está no início da carreira, com um tesão gigante para demonstrar a sua capacidade, e do outro um cara já que rodou a Europa, consagrado, com números muito fortes na Holanda, né, o maior assistente, o maior artilheiro e tal, e que tá não no início da carreira, mas muito mais perto do fim do que do começo. E é natural que eles tenham percepções diferentes da vida, do jogo e tal. Só que o torcedor olha para um aqui e vê, meu irmão, esse cara tá dando a vida aqui por mim, mesmo num time cheio de limitações e tal, e eu estou podendo contar com ele, ele tá meio que aprendendo, junto com o torcedor tá aprendendo, ele também tá aprendendo, e a coisa tá se construindo ali. Essa relação Ryan e Vasco. Do outro lado, o torcedor do Corinthians começou abraçando 100% o Memphis, a parada, pô, eu acho que funcionou, assim, a contratação valeu no início ali e tudo, e de lá para cá, o que parece estar acontecendo é um desgaste porque aquela parada, quem ama cuida, né? E uma relação precisa de manutenção, você simplesmente não joga ela ali e acha que ela vai acontecer por natural. E no futebol, o dinamismo que é o jogo, as coisas mudam muito rápido. E o que dá dando para perceber no Memphis é que o torcedor entende que pode mais. E eu não estou falando da parte técnica, não. Pode mais no compromisso aparente. Eu não estou dizendo que ele está de sacanagem, que ele não é isso. Mas tem que parecer comprometido, não só ser comprometido. Né? Que é aquela história do não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Eu acho que é um pouco dessa crise que o Corinthians está vivendo, ou parte da torcida do Corinthians está vivendo com o Memphis. E do outro lado, uma lua de mel de Vasco com o Ryan. E de novo, assim, o brasileiro entrega várias histórias para a gente ver. O Ryan é um personagem que nesse momento está construindo esse roteiro e o Memphis está patinando ali num roteiro um pouco confuso nesse momento com a torcida do Corinthians. E isso pode mudar muito rápido, assim, são 2, 3 jogos,
E a coisa muda, ele pode decidir, sei lá, a Copa do Brasil. E aí a coisa vai para outro lugar. Nada é definitivo no futebol. O vídeo é de momento. Pode ser que daqui a uma semana, um mês, a gente venha com uma outra avaliação. Mas de momento é agora e acho que eu não estou viajando. O comentário está aí aberto para você entrar também nessa viagem. Falou? É nóis. Mas é uma viagem do bem, né? Eu faço sempre tudo, eu tento fazer com o maior respeito do mundo. É nóis, tamo junto, um abraço, satisfações e valeu. Se inscreve aí, meu chapa, vai lá, quebra essa.